Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Essa foi a frase de Rubão, diretor de futebol do Corinthians. O clube paulista não viveu bons momentos na última temporada, mas conta com uma nova direção em 2024 que vem prometendo colocar o Corinthians novamente no topo do futebol brasileiro. Hoje vamos conferir o pacotão de reforços do Corinthians para a temporada 2024. Para reforçar a sua defesa, o Corinthians contratou o equatoriano Félix Torres. O defensor de 27 anos deixou o Santos Laguna do México e assinou contrato definitivo com o Timão por 4 temporadas. Para contratar o zagueiro, o Corinthians entrou em acordo para cerca de 31 milhões de reais. O clube comprou 80% dos direitos econômicos do jogador em 6 parcelas, que totalizarão 6,5 milhões de dólares. Uma entrada já foi paga e as outras parcelas serão 2 em 2024, 2 em 2025 e 1 em 2026. Revelado pelo Alianza Pailón do Equador, Torres teve como maior clube no país o Barcelona de Guayaquil. Na temporada 2023-2024, ele esteve presente em 19 jogos e anotou 5 gols pelo Santos Laguna. Até o momento, Félix Torres foi titular nos primeiros jogos do Paulistão e deixou uma boa impressão. O Corinthians também acertou a contratação em definitivo do zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Real Valladolid da Espanha. A contratação do defensor foi vista como oportunidade de mercado pela diretoria do Alvinegro. O zagueiro rescindiu o contrato com o Valladolid, mas deixou o clube espanhol com um percentual de seus direitos econômicos. Na negociação, o Corinthians ficou com 70% dos direitos econômicos e os outros 30% permanece com o Valladolid. Ele assinou com o Corinthians por 2 temporadas. Revelado nas categorias de base do Santos, o defensor também passou pelo Flamengo no Brasil, onde conquistou 8 títulos. Na atual temporada, pelo clube espanhol, Gustavo Henrique disputou 13 jogos e possui um gol marcado. Outro zagueiro que está chegando no Corinthians é Pablo, que está no Flamengo. O Alvinegro tem conversas avançadas para contratar o defensor, que chegaria como substituto de Lucas Veríssimo, que deixou o clube nos últimos dias. Caso se confirme a negociação, Pablo voltaria ao Corinthians 7 anos após ser campeão brasileiro com o clube alvinegro. Na ocasião, ele estava emprestado pelo Bordeaux da França, mas não chegou a um acordo para que o Corinthians o comprasse definitivamente. Pablo tem tido pouco espaço no Flamengo. Desde que chegou em 2022, o zagueiro disputou apenas 47 partidas. Para a lateral esquerda, o Corinthians contratou Hugo, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Goiás. Aos 26 anos, Hugo assinou o contrato até 31 de dezembro de 2026 e chega sem custos de transferências para o Timão, agora dono de 80% dos direitos econômicos do jogador. O próprio lateral tem a posse dos outros 20%. O ala possuía contrato com o Goiás até o fim do ano passado e tinha pré-contrato assinado com o clube alvinegro desde novembro. Hugo começou a carreira no CRB em 2016 e virou profissional 2 anos depois no Jaciobá, também de Alagoas. Em 2019, Hugo defendeu o ABC do Rio Grande do Norte. O lateral ainda voltou ao CRB para atuar entre 2020 e 2021, ano em que passou a reforçar o Goiás. Em 2023 foram 41 jogos, 1 gol e 4 assistências. Pelo Corinthians, ele já disputou as 3 primeiras rodadas do Paulistão. Os paulistas também contrataram o equatoriano Diego Palacios, que defendeu o Los Angeles FC dos Estados Unidos por 5 temporadas. Palacios esteve na seleção do Equador, que jogou a Copa do Mundo de 2022 e chega para disputar vaga de titular na lateral corintiana. Na Liga Americana, Palacios se destacou e entrou para a seleção da Liga dos Campeões da CONCACAF nos anos de 2020 e 2023. Na última temporada, o ala disputou 45 jogos, não marcou nenhum gol e deu 3 assistências. Como estava livre no mercado, ele chegou sem custos ao Corinthians, com contrato até dezembro de 2027. Já para a lateral direita, o clube paulista está na briga com o Botafogo pela contratação de Mateuzinho, do Flamengo. O Timão, inclusive, igualou a proposta feita pelos cariocas, de acordo com o presidente Augusto Melo. O dirigente garante que chegou aos 4 milhões de euros, cerca de 22,3 milhões de reais, mesmo valor que foi oferecido pelo Botafogo. Por outro lado, o Flamengo aceitou as condições do Glorioso, mas o jogador quer se transferir para o Corinthians. A decisão agora está nas mãos de Mateuzinho, que deve definir o seu futuro nos próximos dias. Indo para o meio de campo, o Corinthians trouxe o volante Ranieri, que se destacou pelo Cuiabá em 2023. Ranieri assinou por 5 temporadas e o negócio foi fechado em 2,5 milhões de euros, 13,3 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos. Os outros 40% ficaram com o Cuiabá. Caso o atleta atue em 60% dos jogos na temporada, o Timão será obrigado a pagar mais 500 mil euros, 2,6 milhões de reais, para ficar com mais 10% dos direitos do jogador. Aos 27 anos, Ranieri vem sendo titular do Corinthians e também um dos destaques da equipe, apesar de ter sido criticado pelo técnico Mano Menezes.
O volante Eric, do Atlético Paranaense, também estava na mira do Corinthians para 2024. O clube chegou a oferecer 6 milhões de euros, 32 milhões de reais para contratar o jogador, mas a oferta foi recusada pelo Furacão. Apesar da negativa, o staff de Eric via com bons olhos uma transferência para a equipe de São Paulo. Eles acreditam que a proposta do Corinthians é uma oportunidade de vida para o jogador de 26 anos. Os valores que foram oferecidos pelo volante eram 3 vezes mais do que ele recebe no Atlético. Eric está no Furacão desde 2019, após boas passagens por PSTC e Operário. Ele vem sendo titular no meio de campo do Furacão. Na última temporada foram 59 jogos, com 8 gols marcados. O Corinthians também chegou a manifestar interesse em Thiago Mendes, que atualmente defende o Al Rayyan e teve passagem de quase 3 anos pelo São Paulo. O técnico Mano Menezes gosta do futebol do meio-campista, que tem contrato com o clube Qatari até junho de 2025. O volante chegou no Al Rayyan em julho de 2023, após um período no futebol francês, onde defendeu o Lille e o Lyon. O clube Qatari desembolsou 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões, para adquirir Thiago Mendes, que chegou a ter seu nome ventilado no Flamengo em 2022. O interesse do timão foi em dezembro, mas até o momento nenhuma negociação foi aberta. Para jogar mais à frente, o Corinthians contratou o argentino Rodrigo Garro, de 26 anos, que estava no Talleres da Argentina. Os paulistas pagaram 6 milhões de dólares, 28,6 milhões de reais da cotação atual. A princípio, o combinado era o pagamento em 3 parcelas de 2 milhões de dólares, cerca de 9,8 milhões de reais, mas os argentinos pediram o adiamento da segunda parcela para liberar o atleta. Depois de longas conversas, o Talleres liberou os documentos para a inscrição de Rodrigo Garro e agora o atleta deve ser registrado no BID da CBF e finalmente fazer a sua estreia no Paulistão. Na última temporada, Garro fez 44 jogos com 8 gols marcados e 9 assistências. Para o ataque, o Corinthians não tem muitas novidades, mas o grande sonho do clube era Gabigol, do Flamengo. Segundo o presidente Augusto Melo, o timão abriu negociações ainda em dezembro pela contratação do atacante e teve conversas constantes com dirigentes do Flamengo e com os representantes do jogador. A diretoria estava disposta a pagar cerca de 2 milhões de reais mensais de salário, além de luvas. Contudo, o sonho acabou no início de janeiro, quando o Corinthians encerrou as negociações com o Flamengo. Sem um acordo financeiro com o clube carioca, a nova diretoria do clube paulista resolveu encerrar as tratativas e ir em busca de outros jogadores no mercado para a posição. A indefinição do Flamengo em negociar o jogador neste momento também foi outro fator que pesou para o Corinthians, que gostaria de contar com Gabigol no início da pré-temporada. O Corinthians considerou a proposta apresentada ao Flamengo muito boa e considerava a operação viável financeiramente, mas não enxergou vontade do clube carioca em avançar na conclusão do negócio neste momento. Outro sonho do alvinegro é o atacante Michael, que está no Al Hilal. A nova diretoria do Corinthians sondou a situação do jogador, mas o clube saudita não respondeu à consulta feita pelos paulistas. O apresentador Neto da Band chegou a afirmar que Michael queria deixar o futebol árabe e defender o Corinthians neste ano, mas não passou de especulação. Michael tem 27 anos e está no Al Hilal desde janeiro de 2022. Ele tem contrato com o clube árabe até janeiro de 2025. O atacante se transferiu para a Arábia Saudita depois de se destacar no Flamengo, onde conquistou um Brasileirão, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 2 estaduais. O Corinthians também fez uma consulta pelo atacante Júnior Santos, que pertence ao Botafogo. O presidente do clube, Augusto Melo, e o técnico Mano Menezes chegaram a aprovar a contratação do atleta para 2024, mas as tratativas, contudo, não avançaram. Em agosto de 2023, o Botafogo recebeu o contato do Al-Shabaab da Arábia Saudita, mas avisou que não aceitaria liberá-lo por menos de 6 milhões de dólares, cerca de 29 milhões de reais na cotação da época. O Corinthians não chegou a apresentar uma proposta formal pelo atacante do Botafogo e ficou apenas na consulta. O técnico Mano Menezes entende a necessidade de buscar um atleta que atue pelos lados do campo. Por outro lado, o Corinthians encaminhou a contratação do centroavante Pedro Raul, que está no Toluca do México. A negociação gira em torno de 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais e deve ser paga de forma parcelada. Pedro Raul foi vendido pelo Vasco ao Toluca por 5 milhões de dólares em julho de 2023 e o clube mexicano considerava que a negociação ideal seria recuperar o valor investido no jogador. Com 19 jogos disputados desde a chegada ao futebol mexicano, Pedro Raul foi titular em 10, somando 4 gols e 1 assistência. Pedro Raul foi destaque do Goiás em 2022, quando foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e acabou negociado com o Vasco, onde ficou por apenas 6 meses. E por último, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Marquinhos, do Arsenal. O jogador está fora dos planos no clube inglês para a temporada e avalia sondagens de clubes do Brasil e da Europa. Já houve conversas preliminares da diretoria do Timão com a cúpula do clube inglês, representada por Edu Gaspar, que trabalhou no Corinthians entre 2012 e 2016. O interesse do clube paulista é de um empréstimo do jogador até o final da temporada, possivelmente com um valor pré-estabelecido para a compra definitiva.
O presidente do Corinthians, Augusto Melo, viajará à Europa ainda nesta semana em busca de avançar em negociações para reforçar o elenco alvinegro. Marquinhos esteve emprestado ao Nantes da França, mas foi chamado de volta pelo Arsenal, que busca um novo destino para o atacante. As informações são da rádio Itatiaia. Então, rapaziada, isso aí é o super pacotão de reforços do Corinthians para 2024. Deixem nos comentários suas opiniões aí sobre os nomes que já foram contratados e esses outros que ainda podem pintar no Corinthians neste ano. Não se esqueça também de deixar o seu like aí, que é muito importante. Siga as redes sociais do canal, os links estão aí na descrição. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.